Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária e peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Tadeu da Farmácia, Preto Queiroz, Tião Soprani, Eliseu Ribeiro, Jair Sandrini, Jean Costa Longa, Presente. Júnior Alves, presente, Paulo Zanelato, Penha Grobério Betim, Ricardo Barros, Professor Tininha. Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata ordinária realizada em 30 de setembro de 2021. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, o pedido verbal do vereador Júnior Alves para a dispensa da leitura da ata. Não havendo discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo. Os vereadores infrafirmados no uso de atribuições legais, consubstanciado no artigo 89, parágrafos do regimento interno desta Casa, vem diante a esta colenda mesa apresentar o pedido de dispensa de intertício para os projetos de lei do Executivo de número 19 e 20/21, sala de sessões, 30 de setembro de 2021, assinado Adeuto Tadeu Gabriel, Edmilson Nunes de Queiroz, Edson Sebastião Soprani, Eliseu Ribeiro de Souza, Jair Sandrini, Jean Fábio Costa Longa, José Carlos Alves Júnior, Paulo José Zanelato, Penha Grobério Betim, Ricardo Costa Barros e Valdemar Paiva Sampaio. Projeto de lei do Executivo de número 019/21, de autoria do Executivo que autoriza o chefe do Executivo Municipal a abrir crédito suplementar. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 19/2021. E não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação, com pedido de dispensa de intertício. Projeto de lei do Executivo de número 020/21, de autoria do chefe do Executivo que autoriza o chefe do Executivo Municipal a abrir crédito especial para custear despesas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Em discussão, o projeto do Executivo número 20/2021. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação, com pedido de dispensa de intertício. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão e os convoco para acompanhar a apresentação e a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre, apresentada aqui pelo senhor João Marcos Preato. Boa noite a todos. Faremos também a transmissão ao vivo, ok? Para que as pessoas possam estar acompanhando. Vamos fazer no ao vivo e a cores aqui, montando as coisas, tá bom? Acho que ele vai fazer igual a vez passada, ele fez ali.
senhores vereadores, pode ir lá? Pessoal, boa noite. Eu não vou me estender não, tá? Vai ser bem rápido também a apresentação. Só para a gente cumprir mais uma vez, né, a nossa obrigação legal de apresentar as metas quadrimestrais do município. A gente já fez em maio a primeira apresentação e aí nós vamos para a segunda apresentação então. Só gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, todos os vereadores pela oportunidade de estar aqui, nosso vice-prefeito Helder, em nome também do nosso prefeito Marcos. Então a agenda da apresentação vai ser basicamente cenário econômico, né? A gente sempre passa por isso porque isso impacta bastante, arrecadação, despesa, evolução da receita e evolução da despesa, resultado primário e nominal e os limites constitucionais. Então o cenário econômico de 2021, a gente teve uma melhora na expectativa do PIB, isso impactou na nossa arrecadação, né? No início do ano, quando eu apresentei, a expectativa era de crescimento de 3,1%, a gente passou para 4,9%, né? Continua, não é um resultado muito bom, porque o ano passado foi um ano de queda muito grande, então a base de comparação é uma base de queda, né? Então é um crescimento em cima de uma coisa que estava baixa, mas mesmo assim é uma melhora em relação ao início do ano. Então a gente tem uma expectativa de melhora no serviço, mas o setor industrial tem uma queda significativa pela restrição das famílias em conseguirem comprar manufaturados, né, a perda da renda, a perda do trabalho. O resultado do PIB regional no Sudeste, a gente teve uma queda no setor agropecuário de 2,9% no segundo trimestre. Então isso puxou o PIB do Sudeste para uma queda de 0,1%. A taxa de desocupação fechou o segundo trimestre em 14,1%, também é uma taxa bem alta. Mas tem mostrando uma certa estabilidade, né? A gente não está subindo muito, e uma quedinha de 0,6 pontos percentuais. A inflação, infelizmente, é uma notícia ruim, né? O acumulado de 12 meses soma 9,68%, né? Quase 10%. Então, até o final do ano, isso pode levar a Selic a 8,25%, né? E a taxa de juros alta impacta nos investimentos, na capacidade das empresas de gerarem postos de trabalho e tudo isso, né? Então, com o aumento da taxa de juros, a votação no orçamento e a melhora nos termos de troca, o real se manteve, teve uma leve alta em junho, né, uma leve valorização, mas aí algumas instabilidades políticas, a piora no quadro fiscal, mantiveram a moeda brasileira desvalorizada, né? Isso impacta na inflação, é por isso que a gente tem visto uma inflação tão alta. E a reforma tributária, aqui eu trouxe só uma observação que alguns projetos que estão tramitando na Câmara podem impactar significativamente o orçamento do município no ano que vem, e essa é uma notícia recente para a gente. A expectativa do Estado para o ano que vem, caso esses projetos sejam aprovados logo, é de uma perda de arrecadação de 472,4 milhões, e para o município de Aguaré, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, é de 1,4 milhões de reais, se aprovada a reforma tributária, que impacta aí na arrecadação do imposto de renda e a distribuição do FPM. Então, se a gente avalia a evolução da receita no município, né, a gente tem ali, no mais escuro, aquilo que era previsto e até o período que a gente arrecadou, que é de 84 milhões. Né? Então, ali em cima eu fiz se a gente observar até agosto, né, nos 8 primeiros meses do ano, a gente teve já 84% da receita arrecadada. Isso é uma notícia boa, né? A gente possivelmente vai fechar o ano acima daquilo que foi previsto. Com destaque das receitas de capital, que são principalmente os convênios que a gente recebeu esse ano para pagar obras que já estavam contratadas no ano passado, convênios que já tinham pactuado, mas também convênios que foram pactuados esse ano. E aí, somando, né, receita de capital, receita corrente, a gente teve uma receita primária total de 87 milhões, perante uma estimativa de 102 milhões. Né? Aí eu trago um destaque para as transferências correntes, que cresceram 8%. Transferências correntes são cota parte de FPM, cota parte de ICMS, e em comparação com os impostos municipais, que caíram 45%, especialmente ISS, que caiu 60%, e aí a gente percebe o impacto da pandemia nesse ano, né? Especificamente em relação ao ano passado. A gente saiu de um ISS de 8 milhões, mais ou menos, no segundo quadrimestre do ano passado, para um ISS de 3 milhões acumulado nos 8 primeiros meses. Então, é um resultado ruim para o município. A evolução da receita detalhada, né? Se a gente olha
por tipo de receita, a gente percebe que quase todas tiveram um bom rendimento, né? As taxas e contribuições de melhoria, cota parte do FPM, cota parte do ICMS, e com isso a gente mostra aquela que é a nossa obrigação principal aqui, que as nossas estimativas, o que efetivamente aconteceu, está acima das estimativas que foram apresentadas para o orçamento de 2021. Então, se a gente for dividir, né, esses valores estimados em 12avos, né, para cada mês do ano, a gente percebe que o valor arrecadado até o período já é superior à estimativa de cada mês, né? Eu não vou demorar muito não, tá, gente? São só alguns detalhes de algumas das receitas, mas depois esse documento vai ficar disponível para os vereadores para vocês analisarem. As despesas do município somaram, né, as despesas liquidadas correntes, né, que são aquelas despesas de custeio, despesa com pessoal, 57 milhões, e foram empenhados 75 milhões até o segundo quadrimestre. Somando ali com as despesas de capital, vão para 83 milhões empenhados e 59 liquidados, né? E o que tem de novidade? A gente teve um leve aumento em relação ao ano passado de 4%, né, já descontando o efeito da inflação, mas aí a gente tem uma estabilidade na despesa com folha, que é a principal despesa do município, e um crescimento de algumas despesas de custeio, material de consumo e serviços, e aí, obviamente, pelo aumento da oferta de serviços, né, de alguns serviços especificamente, mas principalmente custos relacionados à saúde, né, que são custos que são próprios do período que a gente tem vivido. A taxa de investimento é uma notícia boa, né, nós temos uma taxa de investimento 60% maior, que são essas despesas de capital que a gente está vendo ali, em comparação com o mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente olha o resultado primário nominal, né, o resultado primário, que é tudo aquilo que a gente arrecadou, menos tudo aquilo que a gente gastou, né, efetivamente pagou, aí a gente mostra a evolução do resultado primário do primeiro ao quarto bimestre, né? Eu separei em bimestre para a gente ir acompanhando. Então, o preto ali é resultado primário e o verde é o resultado nominal, que é o resultado primário somado do resultado de juros, né? Tudo que a gente pagou de juros, operações bancárias e tudo aquilo que a gente recebeu, de aplicações financeiras, de tudo que fica aplicado, né? Então, a gente percebe que houve um aumento, né? A gente saiu de 12,3, que foi aquilo que eu apresentei no primeiro quadrimestre, para 23,4, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse movimento ele é normal porque no início do ano a gente tem pouco recebido e pouco pago, né? Primeira gestão também, início de gestão. A gente tem um descasamento entre aquilo que entra e o que sai, porque alguns processos demoram mais para se desenvolver, a gestão efetivamente começa a comprar um pouquinho mais tardiamente, né? Tem uma troca de secretários, acho que esse é um processo comum nas trocas de gestão. Mas desses 23,4 milhões, grande parte desse saldo é saldo de Fundeb. Então, assim, por que é saldo de Fundeb? O Fundeb ele é especificamente para pagamento de pessoal e ele compõe uma das nossas maiores receitas. Só que folha de pessoal a gente só empenha e paga no mês, né? Então ele fica disponível teoricamente, mas é um recurso que chegando no final do ano a gente tem que pagar indenização, 13º, né? Férias, terço de férias. Então, desses 23,4 milhões, uma parte significativa é de Fundeb, que está em conta, mas a gente pode tirar também, eu não destrinchei porque ficaria muito detalhado, um saldo significativo de royalties de petróleo, que devem ficar em torno de 5 milhões no final do ano, sobrando, assim, né, de superávit mesmo, que veio de excesso de arrecadação, e de recursos ordinários algo em torno de 10 milhões, né, de expectativa de aumento de arrecadação, de excesso. A dívida consolidada, a dívida do município é uma dívida muito baixa, né, o limite de endividamento dos municípios é de 120% em relação à receita corrente líquida, mas a gente está em 3 milhões no orçamento de 100 milhões, né, então a gente está bem abaixo. Tem um saltozinho para 6 milhões ali a partir do terceiro bimestre, porque a gente cadastrou algumas dívidas que não estavam cadastradas como dívidas, né? A gente fazia o empenho e fazia o pagamento, mas eram dívidas de longo prazo, não estavam cadastradas como dívidas de longo prazo. Então saiu de 3 milhões para 6, mas não que a gente contratou dívidas de longo prazo, né? São dívidas que já eram dívidas, mas não estavam computadas como dívidas. E aí quando a gente tira, né, tudo que tem disponibilidade de caixa, menos na verdade, a dívida menos aquilo que tem de disponibilidade de caixa, o nosso resultado nominal, que é aquele verdinho ali da dívida consolidada, ele é negativo, né? Quer dizer que a gente tem muito mais disponível em caixa do que a gente deve. E aí, observando os limites constitucionais, que também são uma das principais
preocupações da administração, principalmente da controladoria, quem faz esse acompanhamento. A gente tem 22,5% das receitas de impostos e transferências aplicadas em MDE, né, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. O limite constitucional mínimo é de 25%, mas chegando próximo ao final do ano, com o pagamento de todas as despesas de pessoal, a gente vai fica bem acima desse limite de 25%. Na saúde, 23,7%, o mínimo é 15%, então a gente está bem acima, mas é normal, a saúde sempre fica bastante acima. E de pessoal, somando tanto o executivo quanto o legislativo, a gente tem 43,18% de despesa com o pessoal na comparação com a receita corrente líquida. Aí desses 43,18%, 40% é do executivo e 3% mais ou menos é do legislativo. Acho que basicamente é isso, não tem muitas novidades, mas eu acho que o que fica a gente tem uma receita boa, né? Nós não tivemos nenhuma frustração, a receita está bem parecida com o que aconteceu no ano passado. Lembrando que no ano passado a gente teve um adicional de 10 milhões de reais que foram de auxílios, a gente não teve esse ano. Então pode ser que no próximo quadrimestre, que aí eu vou apresentar no ano que vem, a gente tenha um resultado de receita um pouquinho menor, porque os auxílios começaram a ser pagos no mês 6 e 7, então tem esses 10 milhões que foram injetados justamente no último quadrimestre. E aí, possivelmente, a gente vai sentir uma diferença na arrecadação desse ano em relação ao ano passado. E aí o momento ainda é de cautela, né? Aquilo que a gente sempre fala. O primeiro ano da administração foi caracterizado por a manutenção das despesas, ou da estrutura das despesas, principalmente porque era um orçamento votado, né? Um orçamento que já tinha sido votado pela administração anterior. Mas também uma administração de cautela, né? A maioria dos secretários são secretários novos, então a gente procurou olhar o que foi gasto nos outros exercícios e não sair muito daquilo que se fazia. Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Ô, Jean, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a gente faz esse acompanhamento de mês a mês, mas aí, dependendo da demanda de trabalho, a gente faz de 2 em 2 meses com o Marcos. E o objetivo é esse. O objetivo é dizer, olha, essa é a nossa realidade fiscal e isso é o que a gente pode fazer. Óbvio que a minha postura é sempre de cautela, tá, gente? Essa é a minha função. É dizer, olha, o município tem essa realidade, é isso que a gente pode fazer, mas a gente também tem que pensar que o ano que vem a gente pode não ter essa arrecadação, existem muitas incertezas. Então, assim, então a gente já tem uma certeza que votando a reforma tributária, a gente vai ter menos 1,3 milhão no orçamento, né? Pode parecer pouca coisa, mas não é. Para um orçamento que é apertado, né? A gente sabe, educação, social e saúde tomam boa parte dele, então qualquer milhãozinho que falta, isso faz bastante falta. Mas a ideia é justamente essa, é a gente conseguir guardar algum saldo ou destinar parte desse recurso que tá superavitário para obras de investimento em infraestrutura. O problema do saneamento do município, acho que é muito importante a gente discutir isso na Câmara, é um problema bastante complexo, né? É um problema bastante complexo e precisa de cooperação. Em 2017, quando foi votado, né, e a UFES, na verdade, participou desse projeto de saneamento para o município, estimou-se em 2017 um valor de investimento de 56 milhões para a gente conseguir tornar o esgoto, né, o tratamento do esgoto no município universalizado. É um investimento muito alto, de 56 milhões de reais. Isso foi
um plano que foi feito para 10 anos. Infelizmente, de lá para cá, a gente andou pouco ou quase nada desse plano de saneamento. E para que ele saia, né, para que ele saia do papel e a gente consiga transformar essa realidade do município, que é uma realidade que impacta a qualidade de vida, que impacta, enfim, a quantidade, uma série de doenças que a população fica à mercê por não ter o tratamento do esgoto. A gente precisa de cooperação com o Estado, com a União, porque é caro e é difícil. Então, assim, do próprio município, a margem que a gente tem para enfrentar o problema de saneamento é muito pouco, né? Tendo em vista o tamanho do problema. Algumas reformas e algumas melhorias pequenas nas escolas já têm acontecido, né? Eu sei que no Palmitinho teve uma, e tem alguns outros projetinhos que têm acontecido de reformas, mas coisas pequenas, né? Existe uma empresa contratada no município para convênio e eles têm uma estimativa boa de arrecadação de recursos de convênio no ano que vem que serão aplicados nas escolas para reformas, né? Então, mas aí vale ressaltar uma outra coisa. Todos os computadores das escolas, os laboratórios das escolas estavam completamente desassistidos, né? Para além da gente pensar a infraestrutura, a gente também tem que pensar em equipamento, né? A educação do futuro que a gente está oferecendo para os jovens. E aí é uma ação da CIDA. Acho que ainda esse ano a gente consegue colocar 150 computadores novos nas escolas, que foi que vem de boa gestão da Secretaria de Educação, de corte de despesa com o pessoal, e também porque a CIDA é uma gestora bem atenta a isso, para conseguir achar um espaço no orçamento dela, isso não veio de suplementação nem de nada, para ela conseguir comprar esses 150 computadores e mais alguns computadores para o ano que vem. E aí, junto com essas propostas de transferências de capital, né, convênios, existe uma estimativa assim, da gente conseguir reformar as escolas. Então, pessoal, para quem nos acompanha online e também para quem está aqui, a gente gostaria de agradecer a presença de todos nessa sessão, agradecer pelo tempinho extra de quem assistiu a apresentação da prestação de contas. Estamos aí disponíveis para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada.